Pois é, minha gente, graça e paz a todos. Há algo de podre no reino da Dinamarca. Calma lá, eu vou explicar. Essa frase que faz parte da obra Hamlet, escrita por William Shakespeare, é, talvez ilustra bem assim o tom de urgência que nós precisamos encarar determinadas questões envolvendo o jeito de ser no meio evangélico contemporâneo, tá bom? E não quero soar alarmista, né? E nem ser um abutre, né? Querendo, assim, mídia em cima de situações que são críticas, na verdade são até trágicas, tá? Envolvendo a igreja, por isso esse videozinho que faz parte dessa série de palavras pastorais, não tem nem a aberturazinha, o vídeo de abertura que é tão alegrezinho, né? Porque o assunto, o tema, ele não tem nada de alegre, tá bom? Assim, para ir bem direto ao ponto, assista comigo esse videozinho curto aqui, tá bom? Assista comigo, vamos lá. Agora a oportunidade é minha, gente. Hoje de manhã, né? Eu hackeei ontem o celular do meu esposo. E hoje de manhã eu descobri que ele está ficando com a Lelê Laís, né? A esposa do Patrick, tá aí os prints, quem quiser ver, tá aí as mensagens. Se você quiser acreditar ou não, tá aí, entendeu? E ela é tão cara de pau, que ela passou o Natal na minha casa, sentou no meu. Olha só que coisa, eu quando criança, pelo fato de ser, como a gente costuma dizer, nascido e criado no Evangelho, né? Eu brincava de igrejinha com as minhas irmãs. E essa semana eu fui surpreendido com esse vídeo aí publicado na rede social, que inclusive tem a marca d'água aí no vídeo, né? De crianças encenando uma das situações mais tristes e trágicas que eu já tive a oportunidade de tomar conhecimento. Um escândalo envolvendo líderes de uma igreja aqui na cidade de Campos de Goytacazes. Eram crianças que não estavam ali encenando o culto, mas estavam encenando a vergonha da igreja. Nesse vídeo aqui em questão, a esposa do pastor utiliza o momento do culto para denunciar o pecado do pastor com uma irmã da igreja, expondo não somente assim as pessoas envolvidas, né? Como também a toda a igreja, toda a membresia, expondo, na verdade, o evangelho. Na verdade, envergonhando o evangelho, né? Não expondo o evangelho, mas envergonhando a mensagem do evangelho, trazendo escândalo. Situação que evidentemente precisava de tratamento, precisava ser revisto, o pecado de fato precisava ser denunciado, mas as pessoas utilizaram o pior meio possível, que é, em vez de tratar isso com equilíbrio dentro do que é possível, porque é uma situação, imagino eu, muito dolorosa, muito complicada, mas em vez de tratar isso no seio da igreja, como irmãos baseados ali naquilo que a própria palavra de Deus apresenta como parâmetro para que a situação seja tratada, o meio utilizado foi a exposição massiva através das redes sociais. Na última semana, essa situação mexeu muito comigo, assim, me deixou muito triste, muito pensativo. Assim como a grande maioria de vocês, eu faço parte e coordeno uma pequena comunidade de fé. E aí, evidentemente, as pessoas acabam tentando fazer uma ligação equivocada a respeito de situações que acontecem em outras comunidades de fé, em outras igrejas pequenas de mesmo porte. Mas cavando um pouco mais, indo um pouco mais fundo, a gente começa a perceber que essa não é uma questão apenas das igrejas pequenas, porque infelizmente nós temos visto muitos escândalos envolvendo igrejas grandes, ou situações polêmicas, desnecessárias, trazendo muita desconfiança quanto ao caráter de quem lidera,
e também a seriedade do projeto de uma igreja, como por exemplo essa situação aqui. Eu tomei conhecimento de que, na verdade, isso tem se tornado uma prática comum em muitas igrejas de médio e principalmente de grande porte, de ter uma área reservada quando alguém de um pouco mais de destaque resolve estar presente no culto, se tornar membro da igreja. A criação de uma área VIP, tá bom? E aí, depois eu posso passar o link da matéria para que vocês tenham acesso à explicação do pastor envolvido aí nessa situação. Queridos, olha só, a minha intenção com esse vídeo não é ridicularizar e nem trazer descrédito por exemplo, a pessoa envolvida nessa última situação que eu compartilhei agora, mas é compartilhar um sentimento de alerta. Por quê? Quando nós vemos a quantidade de coisas que tem acontecido no mundo à nossa volta, né? Toda vez que a gente tem acesso à rede social, a gente fica sabendo de uma situação crítica, algo que denuncia a monstruosidade que está no ser humano, e aí de fato a gente tem visto tons apocalípticos nas situações que estão acontecendo à nossa volta e também no seio da igreja, acontecendo no contexto de igreja, tá? Com base nisso, eu queria trazer uma palavra de encorajamento, porque nós temos uma palavra do próprio Cristo, que é o Senhor da igreja, dizendo o seguinte, que nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo, né? Perdão, Mateus 5,13 fala que nós somos o sal da terra, e então ele dá o alerta. Perdão mais uma vez. Se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado e pisado pelos homens. Aí no verso 14 fala, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Já que nós estamos vivendo aí essa sensação de fim de mundo mesmo, né, de apocalipse se cumprindo, existe um chamado, um alerta para que sejamos aqueles que se colocam como resistência à maldade e às tendências pecaminosas não tratadas que podem minar a credibilidade de qualquer ministério, pode minar a credibilidade de qualquer igreja, de qualquer ajuntamento supostamente cristão, tá bom? O livro do Apocalipse, ele fala o seguinte, inclusive, a gente tem várias visões a respeito do livro do Apocalipse, e me parece que aquele que é central, a visão que é central, que talvez seja a proposta principal do livro, a gente deixa passar batido. Que ele é um chamado à fidelidade. O livro do Apocalipse é um chamado à fidelidade, tá bom? Esse chamado à fidelidade, ele está baseado no quê? Na certeza de que Cristo venceu. Apocalipse 5, versículos 5 e 6. Então um dos anciãos me disse, não chore, veja, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, e ele é capaz de abrir o livro e os seus 7 selos. Aí dando seguimento, né? Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres vivos e pelos anciãos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. O que nós somos, ou o que nós devemos ser, está baseado, na verdade, de que o Cordeiro venceu. E como é que o Cordeiro venceu? Como Cordeiro. Quem é que rompe os 7 selos? Quem é que abre o livro, rompe os 7 selos e abre o livro? É o leão da tribo de Judá. Como é que ele faz isso? Como Cordeiro. Essa certeza de que Cristo venceu por uma conduta de serviço apaixonado a Deus, de uma fidelidade, afinal de contas, inclusive, uma das identificações a respeito de Cristo que nós encontramos no livro do Apocalipse é a testemunha fiel. E a testemunha fiel é aquele que entregou sua própria vida, e nós, da mesma forma, devemos fazer como no Cristo. Quem quiser ser discípulo de Jesus deve, então, negar-se a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Só aí, então, nós conseguiremos trilhar o caminho
da vitória do Cordeiro, que compartilhem a vitória dele conosco. De tal forma que então ele apresenta o seguinte, ó, você então, que acolheu esse chamado de ser a testemunha fiel, como eu fui, está disposto a superar todo o grande desafio, né? Que é ser fiel a Cristo num ambiente inóspito, num ambiente hostil, um ambiente contrário àquilo que nós acreditamos. Aquele que decidir vencer isso terá parte comigo do meu reino. Não por acaso, no livro do Apocalipse nós encontramos várias passagens com essa expressão: ao que vencer, ao vencedor. Dá uma olhada comigo, ó. Apocalipse 2:7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida. E aí eu vou citar só os versículos, tá? Não vou ler-los na íntegra. Apocalipse 2:11. Apocalipse 2:17. Tá? Apocalipse 2:28, 26, 28. Apocalipse 3:5. Apocalipse 3:12. Apocalipse 3:21. Tá bom? E por último, Apocalipse 21:7. São os que eu consegui fazer o levantamento aqui rapidamente, tá bom? Então nós somos chamados a viver esse desafio de permanecer fiel ao propósito. As dificuldades serão gigantescas, as tentações são inúmeras, mas nós precisamos assumir um compromisso para que, indo de forma contracultural, ou seja, contra tudo que está estabelecido à nossa volta em relação a jeito de pensar, a jeito de agir, a modelos que pregam sucesso ministerial, que são contrários, inclusive, à mensagem do Evangelho, tá? Nós devemos resistir tudo isso para permanecer fiéis. Permanecer fiéis. O livro do Apocalipse é um chamado à fidelidade. Como que se dá essa fidelidade? Vivendo da mesma forma que Cristo venceu. Em Filipenses, nós encontramos que nosso jeito de pensar, se não me engano, no capítulo 2, fala que nosso jeito de pensar, nosso jeito de viver, nosso estilo de vida deve ser semelhante ao de Cristo, que mesmo sendo Deus, se esvaziou. Nós devemos trilhar o caminho do serviço, do esvaziamento, do caminho da humildade, para que sejamos de fato como Cristo, tá? Lutarmos contra as tendências que muitas vezes vão empurrar a gente não apenas para situações de práticas pecaminosas, mas até mesmo de formas de pensar que fomentam uma cultura que rejeita aquilo que é santo, aquilo que é sagrado, tá bom? Como é que a gente enfrenta tudo isso, meus queridos? E para mim está muito bem claro, tá? Que a melhor forma de fazer é vivendo a resistência que o amor promove. Romanos 13, versículo 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Por que eu fiz questão de citar esse versículo aqui? A gente pode acabar cometendo o erro de se tornar um moralista e, consequentemente, um legalista, quando olhando para tudo que está acontecendo, as coisas envolvendo não somente o sistema à nossa volta, mas como isso tem se filtrado nas igrejas, a gente pode se deixar levar facilmente por um moralismo e, consequentemente, como eu disse agora há pouco, a esse legalismo que nos engessa e muito mais, que nos torna insensíveis ao outro. Como é que a gente vence, então, as coisas à nossa volta, que a gente tem percebido que tem prejudicado demais e que tem trazido escândalo no seio da igreja? Vivendo esse compromisso de entender que nós somos devedores de amar uns aos outros, tá? De viver o amor que nasce da plena aceitação da mensagem do Evangelho, que nos liberta de nós mesmos, nos torna humildes, nos torna verdadeiros servos,
e pessoas totalmente compromissadas a serem testemunhas fiéis para vencermos da mesma forma que Cristo venceu. Como é que Cristo venceu? Como cordeiro. Ele é o leão da tribo de Judá. Mas como é que ele venceu e o tornou plenamente capacitado para romper os 7 selos e abrir o livro? Por uma atitude sacrificial, de ir amar de forma intensa as pessoas, para a proclamação do Evangelho das suas múltiplas formas. Ela pode ser verbalizada e ela pode ser também manifesta através, e principalmente, né, dessa forma, por atitudes que revelem o Cordeiro que venceu. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar para que nós consigamos ser encontrados dentro daqueles que venceram, como nós vimos agora há pouco nas passagens do livro do Apocalipse. Forte abraço, fé em Deus e pé na estrada. Esta é uma produção Claraboia 360.